Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Skyler's Trivia. E neste podcast nós vamos falar sobre um tema delicado, mas super necessário de ser ressaltado, enfim. Nós vamos falar sobre autismo. Por quê? Primeiramente porque eu percebo cada vez mais que a sociedade, mesmo tendo mais acesso, a maioria, tá, gente? Vamos colocar aqui que a maioria da sociedade, da população, tem acesso à tecnologia e à informação. Visando isso, a gente percebe o comportamento de pessoas, pautado nisso, a gente espera que as pessoas adquiram mais informações e parem de ser tão preconceituosas, né? Mas eu percebo que a sociedade, ela tem se mostrado cada vez mais capacitista, preconceituosa, racista. Isso não tá certo, gente. São pensamentos muito primitivos. Vamos expandir a nossa mente, vamos entender como são as coisas realmente. E hoje eu vim trazer aqui para vocês um conteúdo, né? Por isso que eu até fiz esse podcast, tô fazendo esse podcast aqui, porque pode ser ouvido e você não precisa necessariamente me ver, né? Você pode me ouvir. Ou seja, é mais versátil, mais prático, para você entender um pouco mais sobre o que é autismo, tá? Se você quiser acompanhar um pouquinho, uma leitura, se você é mais de leitura, você pode acompanhar, vou deixar um link aqui neste vídeo, onde você pode acompanhar uns slidezinhos que eu preparei sobre esse podcast, beleza? Então vamos lá. O que é autismo? Autismo é um transtorno do desenvolvimento que leva a comprometimentos na comunicação e interação social, englobando comportamentos restritivos e repetitivos. Autismo é doença? Não. Isso é um tabu que eu quero quebrar agora. Gente, autismo não é doença. Eu percebo muitas pessoas falando, é uma doença, é um problema. Gente, não. Autismo é uma condição que compromete a capacidade de comunicação e linguagem. Então, gente, vamos quebrar esse tabu que autismo é doença. Ele não é doença, é uma condição. Muda essa chavinha na sua cabeça. Autismo não é doença, é uma condição. Beleza? Alguns sinais do autismo. Eu separei alguns sinais em tópicos que são mais característicos, tá? Mas não necessariamente todos os autistas apresentam. Não há algo que você fale, é generalizado. Quando a gente trata do TEA, transtorno do espectro autista, a gente não pode, em momento algum, generalizar. É tudo muito detalhado, tudo muito restrito, eu diria. Então, vamos lá, vamos verificar alguns sinais do autismo. Bom, primeiro, tópico 1, dificuldade de estabelecer contato visual. O olhar é extremamente importante para demonstrar o vínculo materno. Não só o vínculo materno, né, gente? O vínculo entre as pessoas. Então, o autista, ele apresenta dificuldade de estabelecer contato visual. Outro sinal é a dificuldade de estabelecer contato físico. Então, assim, não querer muito abraço, sensibilidade ao toque. Terceiro ponto, atraso no aparecimento da fala. Isso aqui eu tô me referindo mais a crianças, tá? Mas não necessariamente, enfim. Por isso que eu disse, nada no autismo pode ser tão generalizado. Quarto ponto, dificuldades para brincar. É um sinal de TEA, transtorno do espectro autista, quando a criança não demonstra interesse em brincar com outras crianças da mesma idade que ela. E, assim, eu vou dizer dessa maneira para que você entenda, tá? Quem faz parte do TEA, do transtorno do espectro autista, geralmente não vai brincar de uma maneira convencional como nós estamos acostumados, né? A criança vai brincar de conversinha, as bonequinhas vão conversar, né? Os carrinhos vão fazer barulho e vão entrar ali no trânsito, enfim.
geralmente, as crianças TEA, né, elas empilham os brinquedos, elas montam na horizontal, em sequência. Não necessariamente é sempre assim, mas na maioria sim, tá? E o quinto sinal que eu separei aqui é a hipersensibilidade, medo ou irritabilidade a certos sons. Eu coloquei aqui a certos sons, mas a hipersensibilidade ela também está relacionada a contato da pele com algum tecido, contato físico humano, né? Vou falar assim. Por quê? Por exemplo, eu tenho um irmão autista que ele não utilizava blusa, qualquer material de blusa, manga comprida, sabe? A camiseta manga comprida, nada relacionado a que tinha manga, né? Vamos dizer assim, na roupa. E alguns tecidos também ele não utilizava, seja calça, regata, não utilizava certos tecidos. E foi uma conquista esse ano, porque a partir desse ano ele começou a utilizar. Mas depois de muito tratamento, muita terapia, e a gente aqui em casa, a gente faz um trabalho psicológico muito forte com ele, nesse sentido. É um tratamento de, sei lá, doido, assim. Não é, gente. Só que é um tratamento que tem que ser persistente. Como, por exemplo, o que a gente fez aqui em casa para ele poder utilizar a blusa? Nós costuramos roupinhas. O meu irmão, ele tem hiperfoco em dinossauros, então e outros animais, mas principalmente em dinossauros. E o que a gente fez? Costuramos roupinhas de manga comprida para os dinossauros, para os animaizinhos, e fomos colocando. Ele tirava sempre, muitas vezes havia uma crise, mas a gente não insistia para que essa crise não proporcionasse um atraso psicológico, né? Enfim. Então, a gente foi ajustando, mas sempre insistindo na mesma tecla. Até que um lindo dia a gente tentou, né, colocar nele. A gente sempre tentava colocar, mas de uma forma que não estressasse ele, para que não fosse traumático. Então, tentamos colocar nele e foi, sabe? Simplesmente foi. A gente ficou tão feliz. Uma coisa que eu digo para você, que tá me ouvindo aí, no TEA, a gente comemora pequenas coisas. Isso foi uma coisa assim que eu já tinha muito como um princípio fundamental da minha vida, mas quando o meu irmãozinho ele chegou aqui na minha vida, eu aprendi demais com ele nesse sentido, que tudo a gente deve comemorar, sabe? Um alimento novo que é introduzido dentro da seletividade dele, a gente comemora. Algo novo que ele começa a aprender, a gente comemora. Algo novo que ele experimenta de roupa, de blusa, algum toque físico, algum contato, um contato visual, de repente, de mais de 1 minuto, 10 segundos, a gente comemora tudo. E depende o que é pouco ou grande para você dentro do TEA, porque 5 segundos fazem uma diferença gigantesca. Então, isso é algo que eu aprendi muito, que o pouco equivale a muito. Bom, então eu vou continuar falando desse quinto e último tópico aqui, que é a hipersensibilidade, medo ou irritabilidade a certos sons. Uma coisa que o meu irmão ele apresenta também, e foi apresentando ao longo, né, do crescimento, foi a hipersensibilidade a sons. Por exemplo, uma furadeira ligada, liquidificador ligado, batedeira ligada, todos esses tipos de som, ele já vai direto e põe as mãozinhas nos ouvidos. Por quê? Hipersensibilidade a som, beleza? As crianças com TEA tendem a apresentar uma sensibilidade sensorial, o que causa um estranhamento excessivo, com sons, texturas e sabores que ela desconhece. Agora eu quero falar um pouquinho, falei os sinais, né, falei bastante sobre o meu irmão também, esse não era o foco, mas enfim, não dá pra falar de autismo sem mencionar o meu irmão. Ele é o que me inspira todo mundo aqui em casa também, a pesquisar sobre o autismo, a entender, a ajudá-lo em todos os sentidos, comportamentais, sensoriais, enfim.
Bom, gente, o que eu digo pra você que você se assustou com esse vídeo, que você não sabia de nada sobre essas informações? Calma, tá? Se você cometeu algum erro... falando em erros, gente, isso pode ser algo meu, tá? Eu não sei se isso tá totalmente correto, se alguma psicóloga, terapeuta estiver aqui, me corrija se eu estiver errada, por gentileza. Mas assim, a minha visão, sendo irmã de Thea e entrando nesse mundo neurodivergente, é que assim, não é necessariamente correto você dizer a criança ou o adulto possui ou tem TEA, transtorno do espectro autista, ou tem autismo. Isso é algo que eu vejo muito em séries, na internet, em pesquisas, mas, na minha percepção, se você qualifica uma pessoa como... Se você diz, a pessoa tem TEA, a pessoa tem isso, eu não sei ao certo se você já está subclassificando essa pessoa como se fosse uma doença, uma deficiência, uma incapacidade, sabe? Por isso que eu gosto de dizer a criança TEA, a pessoa TEA, o autista, a autista. Porque, sei lá, eu não gosto de, sabe, subclassificar ali, enfim. Não tô me referindo aos níveis, tá? Porque eu tenho essa percepção muito clara na minha mente. E eu super concordo com os níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. Se você não se encaixou aí nesses níveis, dá uma pesquisadinha depois. Mas nível 1 é considerado popularmente como leve. Nível 3 é o severo, né? Popularmente conhecido como autismo severo. Enfim. Voltando pro foco, se você é uma pessoa que se assustou com esse vídeo, ou se você em algum momento pensou aí em ter preconceito, em ser capacitista, sabe? Comentários capacitistas são cruéis, tá? Eu quero dizer isso pra você, é cruel. Pais, mães, irmãos, avós, primos, sentem muito por conta da desinformação, e também tem gente que é informado sobre a condição de TEA, e a pessoa continua citando comentários capacitistas que magoam muitas pessoas. Então, primeira coisa, se você tá arrependido, tudo bem, a gente te perdoa. Nós, da comunidade autista, nós autistas te perdoamos, mas, por favor, pare. Isso magoa muitas pessoas, isso não é legal, tá? Autismo, ele é uma condição, como eu mencionei, não é uma doença, não significa que você é incapaz de fazer as coisas, é apenas uma condição. Eu até separei aqui uns comentários capacitistas que eu, assim, não é que eu abomino, é que, pessoal, se vocês têm algum familiar, TEA ou PCD, enfim, você ama muito essa pessoa, e você gosta, e você, enfim, você pesquisa sobre a PCD ou sobre TEA, enfim, você vai me entender. Mas comentários do tipo, eu pensei que você fosse normal. Esse comentário tem um nível de capacitismo gigante, então, por favor, não diga isso em hipótese alguma. Outro comentário ridículo. Que coitadinho, ele tem deficiência. Não, pessoal, esse comentário, ele tá assim, extrapolando todos os níveis de capacitismo possíveis. Então, por favor, não diga isso. Agora outra, unânime. Gente, não. Dizer, você é retardado. Essa expressão diminui pessoas com deficiência intelectual, diminui, sabe, qualquer pessoa, na verdade. Então, só não diga isso. Outra frase aqui, apesar de ser deficiente, você faz muita coisa sozinho, né? Gente, essa afirmação, ela estimula a ideia de que todas as pessoas com deficiência são incapazes de realizar as atividades da sua rotina ou fazer as coisas que desejam. Mas isso não é verdade. E aqui, nessas frases, eu tô me referindo não somente à TEA, eu tô me referindo a qualquer pessoa com deficiência, tá? Olha, outra frase aqui. Nossa, e eu aqui reclamando da vida. Esse tipo de frase coloca a pessoa com deficiência como alguém digna de pena. Além disso, também reforça a ideia de que PCD é inferior. E não é, tá? Todos nós somos capazes, pessoal. Cada um com as suas qualidades
tá? Vou dizer dessa forma. E condições, né? Outra frase. Finge demência. Esse termo estigmatiza pessoas que têm deficiência intelectual. Então, não diga. Aí você pode virar pra mim e falar, nossa, você tá sendo muito restritiva. Você está sendo muito intolerante. Gente, eu ouço essas pessoas falarem isso. Eu ouço muita gente falando isso. Já ouvi pessoas muito próximas a mim falando, ele tem um probleminha. Falando pro meu irmão, inclusive. Orem por ele. Ele tem problema mental. Orem por ele. Coitado, ele tem probleminhas. Gente, se você disser, orem por ele, tudo bem. Eu sou cristã, tá? Eu acredito muito no poder da fé. Mas assim, o fato não é dizer orem por ele. O fato é dizer, ele tem probleminha, ele precisa de ajuda mental, ele precisa... Sabe, gente, ninguém precisa comentar esse tipo de coisa. O autismo é uma condição. Eu não tô sendo intolerante aqui, tá? Eu tô só dizendo o que magoa a comunidade autista e os autistas. Porque todos nós temos capacidades de fazer o que quisermos, tá? Então, só não digam isso. É só, por isso que existem esses vídeos. Se você pesquisar na internet, frases capacitistas, frases que magoam autistas, você pesquisa, se você identificou alguma que você diz ou já disse, é só não falar mais, pronto. Não se sinta, sabe, ai meu Deus, e agora? Sabe, você falou, já foi, o que passou, passou, agora foca no agora. Se você se arrependeu de ter falado ou pensado em alguma frase desse tipo, tudo bem, agora a vida que segue, é só você parar de falar isso, é só você parar de pensar nisso e tenha um olhar mais empático, tá? Outra coisa que eu quero comentar aqui, o vídeo já tá acabando, tá? Mas é que tudo isso é muito importante comentar. Pessoal, vamos ampliar um pouquinho mais a mente de vocês. Quero dizer aqui pra vocês alguns pontos pra você não falar... ou pensar bobeira, ou pensar algo que é utópico, que não condiz com a realidade, tá? Vamos lá. Vamos falar situações que realmente acontecem, o que é real, o que é a verdade. Então, vamos lá. Primeiro ponto, os autistas não são insensíveis. As dificuldades no relacionamento social podem estar ligadas à fama de insensibilidade dos autistas, mas isso não é verdade, o autista não é insensível. O fato é que autistas podem ter formas diferentes de expressar sentimentos, mas isso não significa que eles são insensíveis. Outro ponto. Os autistas não têm necessariamente deficiência intelectual. O autismo pode aparecer em uma pessoa junto com outros transtornos. A deficiência intelectual é uma delas e atinge uma parte dos autistas. Mesmo que essa parte pareça alta, nem pense em estereotipar os autistas assim. A deficiência intelectual é mais um conjunto de sintomas amplo e as dificuldades podem ser inúmeras. Além disso, é importante lembrar que até as dificuldades típicas que podem aparecer na maioria dos autistas, como a questão dos relacionamentos sociais, são tratáveis, tá? Existem terapias multidisciplinares, vou colocar dessa forma, onde equipe de psicóloga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, eles trabalham juntos ali para atender da melhor forma os autistas. Então, tem terapia sim. Os autistas não necessariamente são gênios. Não é difícil ouvir exemplos de pessoas com autistas, né, que têm habilidades que impressionam a quem está em volta. Por exemplo, meu irmão, eu comentei com vocês aqui que o hiperfoco dele é dinossauro. E ele adora mexer com massinha. Isso é uma outra conquista que a gente... Sem perceber, a gente foi dando massinha pra ele brincar, e ele super amou. E é uma coisa que trabalha muito a coordenação motora fina, né? Depois vocês podem até dar uma googada aí, pesquisar no Google um pouquinho mais sobre coordenação motora fina, o que ajuda, o que é isso, enfim. Mas
ele tem uma habilidade muito boa. Se vocês quiserem até seguir o Instagram dele, é @ocaranguejinho. No Instagram tem esse perfil. Ele tem uma habilidade muito grande, muito forte com massinha. Ele faz dinossauro, ele faz elefante, ele faz muitas coisas e trabalha muito a coordenação motora fina. E ele faz em questão de minutos, 2 minutos ele faz um animal ali. Você fala, nossa, uma criança de 5 anos fez isso? Então, tem habilidades que impressionam a quem está à volta. Mas assim, essas habilidades podem ser decorrentes da forma como a mente dos autistas funciona. Uma característica que pode ajudar é, por exemplo, o hiperfoco, que eu acabei de comentar, que consiste em um jeito intenso de se concentrar em um tema, tópico ou tarefa. No entanto, acreditar que todos os autistas têm inteligência excepcional não é bem-vindo. Autistas não são geniais, não mais geniais que qualquer outra pessoa. Todo mundo, assim... aqui eu não tô menosprezando autista e não tô menosprezando pessoas típicas, nem atípicas. Tô dizendo que, assim, se você vê uma criança nível 3, uma TEA nível 3, você pode olhar e falar, nossa, os autistas não são gênios. Nossa, por que você não é um gênio? Se você observar um autista com crise, por exemplo, em crise, você vai dizer, nossa, cadê o genialismo? Cadê a inteligência? Gente, por isso que serve a informação, tá? Você não pode generalizar no autismo, né? Por fim, para finalizar esse vídeo aqui, tem muitas outras coisas que eu queria mencionar, mas o vídeo vai ficar muito longo, então melhor a gente focar, né? O último ponto, então, é que os autistas, a pessoa pode fazer movimentos diferentes. Existe uma marca bem comum entre pessoas autistas. Que marca que é essa? As estereotipias motoras. O que é isso? Estereotipias são movimentos repetitivos, como balançar o corpo, chacoalhar as mãos. Meu irmão, por exemplo, ele chacoalha bastante as mãos quando ele está muito feliz. Em geral, as estereotipias servem para que a criança se autorregule. É muito parecido com aquela pessoa que rói a unha o tempo todo porque ela está ansiosa e isso reduz a ansiedade. Pegou o exemplo? Quando a criança não consegue se expressar de maneira apropriada, por exemplo, na fala, ela encontra maneiras de se autorregular. Dentro disso, a gente pode citar uma característica de repetir sons. O que é isso? A ecolalia consiste na repetição de frases em diferentes contextos. Repetir as falas que aparecem em jogos é simplesmente uma atividade prazerosa, não só em jogos, tá? Em desenhos da televisão, frases que as pessoas falam. A repetição de frases ou sons é a ecolalia. Um recado final que eu quero deixar aqui é que se você ainda não conhece alguém, alguma pessoa autista, provavelmente ao longo da sua vida você vai conhecer e saber mais sobre as características das pessoas em geral, tá? Vou generalizar agora. Não apenas TEA, autistas, mas PCDs, qualquer pessoa, sabe? Saber mais sobre as características das pessoas, sejam típicas ou atípicas, a partir da própria perspectiva delas, é a melhor forma. Pegou a chave? Vou repetir de novo. Saber mais sobre as características das pessoas, a partir da própria perspectiva delas, é a melhor forma. Só isso que eu tenho a dizer. E dizer também muito obrigada por vocês terem assistido a esse vídeo. Obrigada por você ter comparecido aqui a esse vídeo. Só o fato de você abrir esse vídeo para ver já faz uma mudança enorme na sua vida. Por quê? Significa que você está buscando aprender, que você quer saber mais sobre as pessoas, que você quer saber mais sobre seu familiar, parente, amigo, ou qualquer pessoa, sabe? Para que você possa ter um olhar mais empático e mudar um pouco aí a sua visão sobre muitos preconceitos, muitos comentários capacitistas, enfim. Obrigada.